Você já experimentou a sensação esmagadora das preocupações, como se o fardo do mundo repousasse sobre seus ombros, dificultando cada passo em sua jornada? Com frequência, nos encontramos imersos em problemas, desafios e situações que parecem transcender nossa capacidade de resolução. É exatamente nestes momentos que ansiamos por respostas, soluções e algum tipo de alívio. Contudo, imagine se eu sugerir que, por vezes, a solução reside em liberar o controle e permitir que a orientação divina tome as rédeas. Neste dia, Deus deseja estender a você um convite especial. O convite para permitir que Ele assuma as rédeas de sua vida. Vamos explorar ensinamentos valiosos que revelam como soltar as rédeas do controle e confiar plenamente. Nele pode transformar a maneira como lidamos com nossas preocupações. Acompanhe-me até o final desta jornada, onde nos aprofundaremos em uma oração poderosa, entregando todos os nossos anseios nas mãos de Deus, reconhecendo que Ele é o único com controle absoluto sobre nossas vidas. Ao tentarmos manter controle sobre todos os aspectos de nossas vidas, frequentemente nos encontramos em um estado de exaustão e sobrecarga. Isso ocorre simplesmente porque somos humanos, inerentemente sujeitos a limitações. Existem momentos em que é crucial liberar nossa busca desenfreada por controle e permitir que nosso Criador assuma as rédeas. Confiar na sabedoria divina pode nos parecer além da compreensão, mas a verdade é que a sabedoria e o poder de Deus transcendem significativamente nossa capacidade de compreensão. Ele não está confinado pelas amarras do tempo ou do espaço, ao contrário de nós, como expresso na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Este versículo destaca que o entendimento do tempo para Deus é completamente distinto do nosso, revelando sua onisciência e transcendência em relação à nossa compreensão limitada. O Salmo 147, versículo 5, nos transmite igualmente: grande é o nosso Senhor, e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Essas palavras nos recordam que a onipotência e compreensão de Deus são verdadeiramente infinitas. Ele conhece o princípio e o fim, assim como tudo o que está entre eles, destacando sua grandiosidade e incomensurável sabedoria. Nos momentos em que nos deparamos com situações enigmáticas, podemos buscar consolo na certeza de que Ele detém o conhecimento do que é melhor para nós, mesmo que nossa visão restrita nos impeça de compreender totalmente. Em Isaías, no capítulo 55, versículos 8 e 9, Deus nos oferece outra perspectiva de sua grandeza ao declarar: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Estas palavras nos recordam que a sabedoria divina transcende nossa compreensão, proporcionando-nos confiança na orientação daquele cujos planos ultrapassam os nossos próprios entendimentos. Isso implica que a perspectiva divina transcende e supera nossa capacidade humana de compreensão e planejamento. Os desígnios de Deus são elevados, moldados por uma sabedoria que vai além da nossa limitada visão terrena. Diante de Deus, somos como crianças tentando resolver um quebra-cabeça complexo, enquanto Ele, em sua infinita sabedoria, já vê o quadro completo com todas as peças encaixadas. Permitir que Ele assuma o controle é proclamar nossa fé em sua sabedoria superior. É compreender que Ele já vê o fim desde o começo e que seus planos se desdobram para o nosso bem, mesmo que nossos olhos não alcancem a plenitude desse entendimento. A verdadeira paz reside no reconhecimento de que não possuímos o controle absoluto sobre todas as circunstâncias e que confiar na soberania de Deus é a chave para a nossa tranquilidade. Em Provérbios, no capítulo 3, versos 5 e 6, encontramos a orientação inspiradora: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Essas palavras nos convidam a aceitar que, embora possamos não compreender completamente os desígnios divinos,
A confiança em sua sabedoria infinita é o alicerce para nossa paz interior. Confiar inteiramente no Senhor e entregar todos os nossos problemas e preocupações a Ele é um dos atos mais desafiadores e, ao mesmo tempo, libertadores que podemos realizar em nossa jornada de fé. Para isso, é fundamental reconhecer nossa pequenez e limitações diante dele. Isso não implica em uma postura passiva diante dos problemas, mas sim em colocar Deus à frente de nossas responsabilidades, reconhecendo-o como nosso alicerce inabalável, capaz de trazer ordem, paz e direção em meio ao caos. É um convite à cooperação, permitindo que ele influencie nossas escolhas e nos conduza em um caminho de plenitude e confiança, independentemente das adversidades que possamos enfrentar. A evidência clara de que Deus deseja assumir nossos fardos encontra-se nas palavras de Jesus em Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a promessa de alívio divino para aqueles que confiam e entregam suas cargas ao Criador. Nesta metáfora, Jesus utiliza o conceito de jugo para representar a forma como ele guia e direciona aqueles que o seguem. Ele nos convida a trocar o jugo pesado e opressivo imposto pela vida por um jugo mais suave. E o fardo que ele nos pede para assumir é leve, pois ele compartilha o peso conosco e nos alivia. Ao exercermos a humildade de soltar o controle, transferimos o peso de nossas preocupações para alguém que é maior e mais capaz de lidar com elas. No primeiro livro de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, ele nos assegura: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nessa passagem, o apóstolo Pedro destaca a natureza cuidadosa e atenta de Deus para com cada um de nós. Deus não é indiferente às nossas preocupações. Pelo contrário, ele nos convida a depositar todas as nossas ansiedades em suas mãos. Quando reconhecemos que Deus se importa conosco, nossa perspectiva se transforma. Isso nos encoraja a não viver sob o peso dos problemas, mas a confiar que Ele está atento e disposto a nos auxiliar, mesmo nos momentos mais difíceis. Em Mateus, no capítulo 6, versículos 25 a 27, Jesus também ensina sobre o cuidado de Deus ao declarar: portanto, eu vos digo, não vos inquieteis quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Observai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não valeis vós muito mais do que elas? A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que confiaram em Deus durante tempos difíceis, relatos que ilustram a nossa vulnerabilidade e a necessidade de confiança, mesmo em circunstâncias que parecem impossíveis. A história de Moisés, registrada no livro do Êxodo, é um exemplo extraordinário de confiança e entrega a Deus em meio a tempos desafiadores. O povo de Israel, liderado por Moisés, enfrentou uma situação desesperadora ao ficar diante do Mar Vermelho, perseguido pelos exércitos egípcios, sem qualquer saída visível. O medo e o desespero devem ter dominado seus corações naquele momento. Moisés, guiado pela fé e pela confiança em Deus, havia seguido as instruções divinas para conduzir seu povo. Diante da imensidão do mar, clamou a Deus, e a resposta veio de maneira grandiosa. Deus abriu um caminho no meio das águas, permitindo que os israelitas atravessassem o mar em terra seca. Essa cena desafiou qualquer lógica humana. Moisés, em obediência, guiou seu povo pelo caminho aberto pelo poder de Deus. Esse evento é um testemunho da intervenção divina e da ânsia de entregar o controle ao poder superior. Moisés confiou plenamente em Deus, reconhecendo que a solução para aquele desafio monumental não viria de suas próprias capacidades, mas da intervenção sobrenatural do Criador. Mas afinal, como soltamos as rédeas e entregamos nossas preocupações a Deus? Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, nos dá a direção.
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando confiamos nossas preocupações a Deus por meio da oração, estamos, na realidade, renunciando à tentativa de resolver tudo por conta própria. É como se disséssemos: não consigo lidar com isso sozinho. Estou entregando minhas preocupações a você, Senhor. Por favor, ajude-me. Ao fazer isso, deixamos de carregar sozinhos o peso das preocupações, dividindo-as com Deus. E o melhor é que Ele deseja nos ajudar, movido pelo seu imenso amor por nós. Portanto, a oração é um modo de expressar a confiança em Deus com nossas preocupações e de pedir por sua ajuda. Esse ato muitas vezes resulta em um alívio quase que imediato, como se um fardo fosse retirado de nossos ombros. A história do rei Josafá, registrada no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, é um exemplo do poder da oração. Em um ponto crucial de seu reinado, uma grande coalizão de inimigos, formada por povos de diversas nações, aproximou-se de Judá com um vasto exército. O rei Josafá e seu povo ficaram alarmados diante dessa ameaça iminente e avassaladora. Josafá, confrontando esse perigo iminente, recorreu a Deus em oração. Reuniu o povo e clamou a Deus por ajuda, confessando a dependência do poder divino. Ele expressou a incapacidade de seu povo para enfrentar a situação, declarando: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para ti. Deus respondeu à oração de Josafá através de um profeta chamado Jaciel, que disse ao rei e ao povo reunido: não temais, nem vos assusteis, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. O profeta profetizou a vitória, afirmando que não precisariam lutar naquela batalha. Então, Josafá e seu exército, seguindo a orientação divina, marcharam em direção ao campo de batalha. De maneira incomum, posicionaram os cantores na frente do exército para louvar a Deus. Ao chegarem ao local designado, viram que seus inimigos estavam em confusão e começaram a se destruir. Deus havia causado confusão entre as tropas inimigas, e o exército de Josafá não precisou levantar um dedo. Assim como na história de Josafá, em nossas vidas, enfrentamos situações em que não conseguimos vencer com nossos próprios esforços. Podem ser desafios insolúveis, pessoas que não podemos mudar ou situações incontroláveis. Nessas ocasiões, é comum nos sentirmos aprisionados, impotentes e desanimados, mesmo tentando todos os meios disponíveis sem obter êxito. É como bater em uma porta trancada. No entanto, ao entregarmos essas situações a Deus, Ele desempenha um papel crucial, como se detivesse a chave daquela porta aparentemente intransponível. Ao confiarmos nossos problemas a Ele, a porta trancada pode se abrir, mesmo que não testemunhemos mudanças imediatas. O tempo de Deus difere do nosso, mas uma verdade permanece inabalável. Ele sempre trabalha a nosso favor, superando nossos planos. Assim como um pai protege seu filho, Deus cuida de nós nos momentos em que nos deparamos com portas trancadas. Lembremos que Deus detém a chave, e confiar nossos problemas a Ele, por meio da oração e fé em seu tempo perfeito, é a chave para superar desafios. Ao olharmos para histórias como a de Moisés abrindo o caminho no mar e Josafá vencendo sem batalhar, aprendemos que ao nos entregarmos a Deus, Ele toma o comando e milagres se manifestam. A confiança na sabedoria superior de Deus, a disposição de reconhecer nossas limitações e a entrega constante de nossas vidas em suas mãos são demonstrações poderosas de fé e humildade. Que essa oração sirva como um farol de esperança, consolo e inspiração para todos que a lerem. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém.